mudar a sua história. Um encontro que pode mudar a sua história. Eu quero afirmar algo aqui essa noite. Ninguém que está nesse planeta, nenhum homem e mulher que nasceu aqui, nasceu sem o propósito de estar voltando para o seu lar. Eu quero repetir e quero explicar. Nenhum ser humano que nasceu nessa terra, nasceu aqui sem que Deus deseje que esta pessoa volte para o seu lar. Quando Adão pecou, ele foi expulso do lugar que nós conhecemos como sendo o paraíso. E ele então saiu do lugar onde Deus o colocara ao seu lar e passou a viver fora dele. A história de Jacó é uma história um pouco parecida, porque Jacó também, de certa maneira, teve que deixar o seu lar em função a uma situação que houve com o seu irmão. E ele então saiu da sua família, foi para os seus parentes, muito distante do lugar que ele estava, e ali ele viveu por 20 anos, constituiu a sua família, teve filhos ali, conseguiu bens, gado, mas houve um momento na vida de Jacó que um desejo surgiu dentro dele, e o desejo foi de voltar ao seu lar. Existe algo dentro do homem, embora esteja muitas vezes obscurecido, que clama pela volta, a volta ao lar. Jacó tomou a sua família, o seu gado, os seus rebanhos, e começou a voltar para a sua casa. O que estava no seu coração era o desejo da volta. Mas a história diz que quando ele chegou num determinado lugar, Labão, seu sogro, saiu ao seu encalço a persegui-lo. E nós sabemos a história, você conhece a história. Labão o alcançou, sentaram, conversaram, definiram as coisas e Jacó continuou o seu caminho. Mas agora, não era mais Labão a quem Jacó temia, mas sim a Esaú, seu irmão. Que, como todos nós também sabemos aqui, Jacó, há muitos anos atrás, tinha roubado a primogenitura de Esaú. E ele temia voltar para sua casa, porque, de certa maneira, ele temia seu irmão. E num determinado momento da jornada, alguém chegou até Jacó e disse a ele que seu irmão Esaú estava vindo a encontrar-se com ele. E Jacó, diz a palavra, temeu. Jacó ficou com medo, porque provavelmente no seu coração estava a ideia de que seu irmão o mataria, porque foi essa a promessa de Esaú há mais de 20 anos atrás. E Jacó chegou num determinado momento e num determinado local, só um minuto aqui, né? A sua hoje está falhando. O local se chamava o Vale de Jaboque.
Na verdade, era um ribeiro, um pequeno riozinho. E ali, Jacó teve um encontro, não com Esaú nesse momento, mas com Deus. E a Bíblia diz que um homem veio lutar com Jacó. E como eu li o texto fala de que houve uma luta. Jacó lutava com este homem. E a Bíblia diz que a manhã estava chegando. E de certa maneira, Jacó estava prevalecendo. Até que aquele homem tocou o nervo da coxa de Jacó e o deixou manco. Você pode pensar assim: o que tudo isso tem a ver comigo? Tem muito. Na verdade, tem tudo a ver comigo. Porque também, como eu disse há pouco, todo ser humano, criado por Deus, tem como propósito de Deus que eles voltem para o lar. João diz em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. De sorte que Deus não tem interesse na morte eterna de ninguém. Muito pelo contrário, Ele nos criou à sua imagem e semelhança e deseja que nós voltemos ao Éden. E o Éden aqui hoje não é mais Éden, mas sim o paraíso, a cidade santa. E nesse mesmo contexto, nós também, de certa maneira, fomos lançados fora, porque o pecado de Adão nos pôs para fora da nossa casa. E nós então começamos a viver a nossa vida da maneira como nós queríamos viver. Fizemos tantas coisas, constituímos família, fizemos a nossa casa, os nossos bens, construímos alguma coisa. Mas nós estamos a caminho de volta. Infelizmente, nem todos chegarão ao lar. Mas Jacó nos mostra algumas coisas que aconteceram na sua vida, que também devem acontecer na nossa, se nós queremos realmente ter a convicção de que vamos chegar ao nosso destino. Amém? A Bíblia diz que Jacó ficou sozinho. Sozinho. E essa é a primeira situação que nós também precisamos entender. Jacó estava sozinho quando Deus veio ao encontro. E a Bíblia diz que esse anjo, esse homem que lutou com ele, não era outro senão Cristo. A primeira situação que nós temos que perceber, quando nós desejamos de fato e de verdade ter a certeza de que vamos chegar ao nosso lar eterno, é ter um momento de reflexão, um momento onde nós estamos a sós com o Senhor. Todos nós que estamos aqui precisamos entender que, se queremos ter convicção da chegada, precisamos começar a ter momentos de reflexão com o Senhor. Jacó teve um encontro individual com Deus.
da chegada, precisamos ter um encontro individual com Deus. Ninguém que deseja chegar ao seu lar eterno chegará lá, se esse momento não for individual. Não há salvação coletiva. Deixe-me explicar. Você não pode ser salvo porque um ou dois ou uma certa quantidade de pessoas foi salva e você estava nesse meio. A salvação, ela é individual. O encontro que nós temos que ter com o Senhor é um encontro individual. Você não pode salvar a sua família. Eu não posso salvar a minha família. Meus filhos devem ter um encontro pessoal com o Senhor. Eu não posso fazer com que eles sejam salvos. Assim também você que está aqui essa noite precisa compreender que você precisa ter esse momento, se é que você ainda não teve, de solidão com Deus. A palavra solidão, no nosso contexto, muitas vezes, na nossa vida diária, tem uma conotação negativa. Mas quando nós estamos sós com Deus, essa solidão é prazerosa. Amém? Essa solidão não é uma tristeza, mas antes uma alegria. Amém? Todos que estão aqui esta noite, eu quero dizer mais uma vez, você necessita ter um encontro pessoal com Deus. Amém? Por que, pastor? Porque isso fala de intimidade. Ninguém é íntimo quando está ou tem intimidades, quando está em público. As intimidades são feitas a sós. Amém? Deus também quer ter momentos de intimidade conosco. E é por isso que nós precisamos estar a sós diante dele. Esse é um momento único na nossa vida. Foi um momento único na vida de Jacó. Ele ficou a sós e o Senhor veio ao seu encontro. E sabe, essa noite aqui, Deus esteja querendo vir ao seu encontro, mas Ele precisa encontrar você sozinho, sem a sua cabeça nas coisas dessa vida, sem o seu coração nas coisas dessa vida, sem as pessoas ao seu redor. Obviamente nós estamos em muita gente aqui, mas Deus quer te encontrar sozinho nessa noite. Amém? Jacó, a Bíblia diz que ele lutou com aquele homem. E ele tentou com todas as suas forças. Ele lutou, e lutou, e lutou. Se você perceber, o texto diz que ele prevalecia. Mas num só momento que aquele homem tocou-lhe a coxa, todas as suas forças foram embora. O que significa lutar? Há uma luta sendo travada entre Deus, o Espírito Santo e a nossa carne, o nosso eu. Nós, a todo custo, queremos fazer e vencer por nossa própria conta e por nosso próprio esforço e por nossas próprias forças. Nós, a todo custo, queremos satisfazer aquilo que a nossa carne deseja. E existe uma luta sendo travada esta noite entre você e o Espírito Santo.
o Espírito Santo. Houve uma luta sendo travada na vida de Jacó. E a Bíblia diz que num determinado momento, aquele homem tocou a coxa de Jacó. E eu fico imaginando a cena porque não foi simplesmente um toque. Óbvio que foi um toque porque aquele ser era Deus. Mas aquele toque fez com que Jacó começasse a manquejar. Quem sabe até desequilibrar-se no andar. Houve uma marca sendo deixada em Jacó. A partir daquele momento de encontro, de luta, quando ele então não mais consegue, porque o anjo do Senhor o toca, houve uma marca na vida de Jacó. Todo encontro com Deus, preste muita atenção. Todo encontro com Deus, com o Deus dos céus, deixará uma marca na nossa vida para sempre. Você consegue isso? Todo encontro com Deus, o Deus eterno, quando nós tivermos de verdade um encontro com Ele, nós seremos marcados para sempre. E eu quero dizer algo aqui essa noite. Se não há marcas na sua vida, é sinal que não houve um encontro. Se não há marcas na sua vida, é sinal que não houve um encontro. E deixa eu dizer mais. Essa marca, ela era visível na vida de Jacó. E sabe até, quando as pessoas o viam, viu tanto, ele tinha tido um encontro com o Deus dos céus. Todo encontro com o Deus dos céus gerará uma marca visível em nós. Glória a Deus. Se não há marcas na sua vida visíveis, é porque provavelmente não tem havido um encontro. Porque todo encontro com o Eterno gerará uma marca em nós. Amém? Todo encontro gerará uma marca em nós. A partir daquele momento, houve uma mudança. Qual é seu nome? Perguntou o rei. Jacó respondeu: Jacó, suplantador, enganador, aquele que pega o calcanhar. Já não chamarás mais o teu nome Jacó, antes se chamará Israel. O nome de Jacó foi mudado. Na cultura hebraica, o nome diz a respeito da vida, do caráter. Quando Jacó teve seu nome mudado, toda a sua história foi mudada. Toda a sua história foi mudada. Não mais te chamarás Jacó, não mais serás um suplantador, não mais serás um enganador, não mais serás uma pessoa em que as pessoas não confiam, não mais serás uma pessoa
será Israel, príncipe de Deus. Quando você tem um encontro com esse homem, ele lhe deixa marcas eternas, invisíveis. E a sua história será mudada. O futuro de Jacó agora era outro. Aquele homem acovardado que mandou seus servos irem à sua frente, levar presentes a Esaú, tentando aplacar-lhe a ira. Agora não era mais aquele covarde, mas sim era o príncipe de Deus. Amém. Futuro, que ele espera, irmão, é o céu. Aleluia. Tenha certeza de que quando esse encontro acontece na nossa vida, como aconteceu com Jacó, haverá certeza de se chegar no seu lar. Jacó, agora Israel, passou a ter uma promessa de Deus. A Bíblia diz que o anjo o abençoou. Quando você tiver esse encontro com esse homem que apareceu hoje, você também terá as suas bênçãos na sua vida. Amém. Jacó agora é um homem abençoado. Israel, com a certeza de chegar ao seu lar. Mas uma coisa me chamou muita atenção nesse texto. O verso 31. Glória a Deus. O verso 31 diz: Jacó botejava. Quem sabe alguns tombos tenha levado, porque ele botejava. O texto não diz, mas eu suponho que ele precisou usar nós chamamos de muleta, para que ele não caísse, para que ele não se desequilibrasse. Ele passou a ter algo que o fizesse parar em pé. Jacó teve um encontro com Deus que mudou a sua história. Jacó foi marcado para sempre. Levava as marcas por onde fosse, ele levaria as marcas daquele encontro. Elas eram invisíveis. Mas ele precisou de algo que não tivesse em pé. Você, quem sabe, tenha tido um encontro. Quem sabe você até foi marcado. Quem sabe você tem essa marca visível.
dizer algo essa noite. Se você não se apoiar na cruz, se a sua fé não estiver firmada na cruz, você vai ser e está sujeito à queda. Somente quando colocamos a nossa confiança e fé na cruz do Calvário e na obra de Cristo na cruz, é que podemos ter a convicção plena de que chegaremos no nosso lar e não mais cairemos. A nossa vida não será mais uma vida de derrotas, de fracasso, de quedas, mas será uma vida aonde estamos apoiados na cruz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Não basta tudo isso. É importante, sim, essencial, sim. Muitos estão tendo esse encontro, mas não colocaram a sua fé plena e total na obra de Cristo na cruz do Calvário. É somente quando a minha fé está alicerçada é que a minha convicção de não cair existe. Amém? Que essa noite você possa entender isso, igreja. Que essa noite você possa compreender a profundidade dessa palavra. Que essa noite você possa ter a sua fé completa e total em Cristo e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Amém? De sorte que a sua fé esteja alicerçada na cruz. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Eu não sei se você já teve ou não esse encontro. Se você teve, glória a Deus por isso. Mas a sua fé não foi colocada exclusivamente na obra de Cristo, na cruz do Calvário, mais cedo ou mais tarde haverá quedas. Eu não sei se você já teve esse encontro. Deus, essa noite, assim como Jacó, o texto diz, e lutou com ele um homem. Deus tomou a iniciativa de ir até Jacó e lutar com ele. Deus está tomando a iniciativa esta noite de ir até onde você está e lutar com você. Lutar contra o quê? Contra o seu eu, contra o seu orgulho, contra a sua autossuficiência, contra os seus achômetros, que pode esperar mais tempo. O Espírito Santo está indo agora ao seu encontro. Eu quero lhe dar essa oportunidade, como sempre dei. Quantos aqui gostariam de ter esse encontro com o Senhor hoje? Pode levantar a sua mão, se você quiser. Glória a Deus, pessoas ali, glória a Deus, glória a Deus. E quantos essa noite gostariam, se não fez até hoje? Porque quem sabe você já teve encontro com o Senhor, mas está dependendo da sua força, do seu eu. Você esqueceu que tem que colocar a sua fé exclusivamente na cruz. Está dependendo da sua inteligência, está dependendo das suas finanças, está dependendo da sua própria força. Mas essa noite eu quero lhe dar a oportunidade
de colocar a sua fé na cruz de Cristo. Amém? Se você quiser, sai do seu lugar. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar. Eu quero orar com você essa noite aqui mais uma vez, em nome de